Louvado. Amém. Amém. Aleluia, Deus na paz. Som. Pegar um outro ali, só um minutinho. Aleluia, Jesus. Deus, na paz de Deus. Tá bom? Então não tem ninguém, irmã Mara, hoje. Deus seja louvado. Amém. Som. Deus seja louvado. Amém. Amém. As irmãs que nos assistem, Deus seja louvado a vocês também. Que a graça do Senhor Jesus acompanhe onde vocês estiverem. Que já deu início a esse culto e eu sei que vocês tiveram aí um tempinho para parar nesse momento, para estar junto conosco. Mesmo que não esteja fisicamente, mas nós sabemos que vocês estão ligadinhas na mesma comunhão conosco. Eu achei, irmãs da live, que eu estava sozinha aqui, viu? Porque, não sei, viu, irmã Mara? Eu não sei o que você sentiu aqui, não, mas eu achei que eu estava sozinha. Eu falei, Senhor, cadê o povo? Estão felizes? Sim? Tá nada, vocês não estão nada, vocês estão mentindo para mim. Irmãs, glória a Deus, estamos aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus. E feliz ainda porque Ele guardou o seu sono, guardou o meu sono, nos colocou de pé e nos deu a oportunidade de fazer a visita à casa dEle. E quando você entrou, Ele estava aqui de braços abertos te recebendo. E quando você vai sair daqui sentindo o grande amor que o Pai tem pela sua vida. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus? A gente fala que esse momento é a parte da cereja, do bolo, Mara. Mas quem que quer só a cereja? Eu queria o bolo inteiro. Você quer só a cereja? Ou você quer o bolo inteiro? Fala, ó Deus, né? A gente é mais brincalhonas de Cristo, né? Em nome do Senhor Jesus, a gente adora rir, né? Eu e a irmã Mara, a gente gosta de fazer o culto, que a gente fala que é o nosso cultinho especial. E é a nossa cara, é a sua cara, porque o Senhor, Ele conhece a filha que Ele tem, Ele sabe o desejo de cada uma de nós. Então, nós não temos que ser diferentes, temos que ser nós mesmas. Porque de Deus a gente não esconde nada. Então, vamos lá? Vamos à parte gostosa do Senhor e que o Senhor venha falar grandemente, como já veio falando conosco desde o início desse culto. A palavra de Deus para nós nessa manhã se encontra em 1 Josué, capítulo 1. E aquelas que puderem, eu peço que fiquem de pé, para que a gente possa fazer a leitura. Amém? Josué, capítulo 1. Quem achou diz amém, quem não achou misericórdia? Amém. Vamos lá, peraí. Amém. Irmãs da live que nos assistem, é um prazer muito grande de tê-la conosco mais essa manhã. E eu fico muito feliz, porque para estar com a gente, né, irmã Mara, elas pararam as afazeres, pararam ou aproveitaram algum momento do trabalho, alguma situação com fone, eu não sei como você está aí nos ouvindo, mas eu só sei que o Senhor já está falando com você. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar mais um pouquinho com você. E mesmo que você não possa, onde você está, talvez abrir a palavra, mas eu sei que a partir do momento dela lida, ela será registrada em seu coração. Amém? Vamos lá? A palavra de Deus nessa manhã, 1 Josué, capítulo 1. O título diz assim: Deus fala a Josué e anima-o. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel.
Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, e vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio e o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Nenhum se sucederá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como foi com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então, somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvieres, não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Até aqui, irmãs. Amém? Amém. Aleluias. Muitas coisas o Senhor fala conosco nessa manhã. Muitas coisas o Senhor nos direciona nessa manhã. Uma delas, promessa é promessa. Uma vez feita por Deus, ela é cumprida. Quantas promessas você já fez e não cumpriu? Não é promessa falada, né? Às vezes a gente fala, eu vou todo dia para a igreja, eu vou fazer. Não estou falando assim. Estou falando assim, quantas promessas aquelas às vezes ocultas que você mesmo faz para você mesmo, como mulher. Às vezes a gente faz isso, né? A gente fala assim, bom, a partir de hoje eu vou me arrumar mais. A partir de hoje eu vou falar para as pessoas o que eu acho e o que eu não acho. A partir de hoje eu não vou mais me enganar, eu vou ser quem eu tenho que ser mesmo. E muitas das vezes você não faz nada disso. São pensamentos ocultos nossos, né? São situações que nós pensamos dentro de nós e que nós prometemos para nós mesmos e não cumprimos a nós mesmos. Como já foi dito, de Deus a gente não esconde nada. Às vezes a gente quer se enganar nós mesmas, olhando no espelho ou pensando algo de nós mesmos, só que de Deus ele conhece o interior, ele conhece o projeto que ele fez, e dele a gente não pode se esconder nada. Essa mensagem é linda porque passa-se, vamos falar assim, o bastão de uma pessoa para outra. Começou com Moisés, a trajetória do povo, né? Moisés morre, e Moisés ainda fala com Josué, porque Josué era um dos sucessores que Moisés deixou, né? Praticamente, eu acho que estava ali treinando ele para ficar no lugar dele quando ele morresse. E Josué foi privilegiado, porque ele viu obras maravilhosas que Deus fez na vida de Moisés. Ele acompanhou muitas coisas, e naquela época era tão lindo que Jesus ele fazia tete a tete com eles. Não que hoje ele não faça, mas ali o Senhor ele demonstrava ao povo e aos profetas algo assim bem diferente, né? Era algo que não tinha ainda o Filho de Deus, o intermediador sobre a nossa vida como nós temos hoje. Então eu creio que o negócio era mais direto, né? O negócio era mais ali, para acontecer. E esse povo tinha ali Deus dado a ele uma herança, que eles iriam para uma terra prometida. E claro, como a história diz, por alguma desobediência do povo, houve-se ali uma trajetória longa para chegar até essa promessa que Deus havia dado. Feito assim, então, quando Moisés morreu, assumiu Josué.
Moisés, ainda no capítulo antes aqui que eu estava vendo, Moisés ainda fala para Josué, fala, Josué, você vai ficar no meu lugar, né? Você vai tomar frente aí, mas anima-te, porque o Deus que é comigo e o Deus que fez comigo também vai fazer com você e nunca vai te deixar e nunca vai te desamparar. Mas é fácil dizer, né? Difícil é passar, difícil é pôr em ação. Imagina você, hoje, você não está preparada e cair algo sobre a sua mão ou sobre sua responsabilidade e você não tem por onde passar, você não tem para onde correr. E aí, como disse, se tiver medo... Nossa, gente, a gente for com medo desse jeito, a gente para no meio do caminho. Vamos lá, vamos lá. Se tiver medo... Isso, vocês têm que falar forte, porque as irmãs aqui, ó, vocês não estão vendo ela, mas eu estou vendo todas as irmãs que estão nos assistindo, então a gente tem que dar uma rajada de glória para elas também, para elas sentirem ali também. Então, se a gente tiver medo, vai com medo mesmo. Nessa época, acho que não tinha essa frase, né? Senão Moisés tinha falado para Josué, ó, Josué, vai, meu filho, se você tiver medo, você vai com medo mesmo, que vai dar tudo certo. Mas foi mais ou menos assim que aconteceu com Josué. Uma hora ele tinha uma pessoa do lado dele, uma hora ele tinha alguém que estava ali só acompanhando, dando suporte, menos dia, mais dia, era ele que tinha que dar esse suporte. E se fosse para uma pessoa só, tranquilo. Mas e quando é uma multidão? Quando é um monte de gente? Pessoas que talvez não dava nem chegava tão perto dele devido a tantas pessoas que ali existiam. Eu já imaginando, porque povo é povo, multidão é multidão, não é uma pessoa. E ali, Josué se põe diante de uma situação que Deus deu a ele, porque ele tinha capacidade para direcionar isso. Deus já tinha mostrado para ele, por A mais B, que ele era a pessoa preparada para estar assumindo o que Deus havia prometido para Moisés. E o que é mais lindo da promessa de Deus, da palavra de Deus, é que quando Deus prometeu a partir de outras pessoas, e que ainda ele continuou dando a continuidade naquilo que ele já tinha passado. Então, ele não voltou atrás, ele continuou. Houve outras demandas, outras, vamos dizer assim, mudanças do percurso, mas Deus continuou com a sua palavra, que era levar ao povo à terra prometida. Josué ainda eu vejo que relutou por essa palavra. Conforme Deus fala para ele que ele tinha que continuar, eu acredito que ele ainda tinha medo, que ele ainda tinha aquela resistência de saber se ele tinha que ir ou não. A palavra de Deus lida hoje fala 3 vezes para Josué ter ânimo. 3 vezes. Ele fala no verso 6, esforça-te e tem bom ânimo. Ele fala no verso 7, tão somente esforça-te e tem bom ânimo. E ele fecha a palavra dizendo no 9, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Quantas vezes você vai esperar Jesus falar isso para você? Quantas vezes você vai ficar olhando para a situação que você passa? Quantas vezes você vai ficar sendo enganada pelaquilo que você vê, pelaquilo que dói, pelaquilo que está te incomodando? Essa mensagem ainda fala que a posição que Josué tinha que ter, por essa posição que Deus deu a ele, de direcionar um povo, é que atrás ele tinha um exército do mal, e na frente ele tinha um Jordão que ele tinha que passar, e se ele não fizesse isso, todos iriam morrer. E quem é um humano para abrir um mar vermelho e fazer pessoas passar? Quem é? Quem pode? Ninguém de nós pode. Mas vindo uma ordem de Deus Pai sobre a sua vida, sobre a minha vida, quem é nós para não fazermos a vontade de Deus? Só que existe algum posicionamento nessa palavra. Conforme Deus estava explicando o que tinha que ser feito, Deus estava já ensinando, mostrando para ele que ele podia ficar sossegado, que ele podia ter tranquilidade, que as coisas iriam acontecer, porque Deus em nenhum momento iria deixá-lo. Deus fala também na palavra diz que Deus dá a instrução para ele seguir o que Moisés havia deixado, quer dizer, continuar, não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. A palavra também fala que nós temos que estar sempre de acordo, atentas o que diz a palavra do Senhor, ouvindo a voz de Deus sobre as nossas vidas, para que tudo dê certo no final. Porque vai dar, e porque dá.
Só que quando não acontece, ou se ainda não chegou, a gente culpa primeiramente a Deus porque está demorando, mas a gente esquece que a demora está dentro de nós. Porque a atitude aqui feita, a ação aqui feita, precisa ter atitude nossa para acontecer. Nada que Deus faz, às vezes, acontece só do nada, sem que a gente tenha uma posição, sem que a gente tenha uma atitude. Como passar numa faculdade se você não estudar? Como chegar a comprar uma casa se você não trabalhar por ela? Como você educar um filho se você não explicar para o seu filho a forma que você quer que ele vá? Como, às vezes, explicar para alguma pessoa que talvez que você não goste de um determinado prato, se você, às vezes, não tem que falar para ela, olha, eu não gosto desse determinado prato. As pessoas, o humano, precisa disso. A Deus a gente não precisa explicar para Deus, mas você precisa ser obediente para receber aquilo que Deus tem para te dar. E não adianta ficar só chorando, só se lamentando, achando o porquê disso, porquê daquilo, se a palavra hoje está dizendo, Deus fala a Josué e anima-o. Hoje a palavra é de animação ao seu coração. Ah, mas eu não consigo, não dá, eu não quero. Então você não quer ser obediente à palavra de Deus. Então você não quer nem a cereja, nem um pedaço do bolo. Você não quer nada. Todas as coisas que o Senhor faz sobre a nossa vida, ela é perfeita e maravilhosa. Todas as coisas que o Senhor faz conosco aqui é um ensinamento. Quando passarmos dessa terra para morar ao lado de Deus, temos que ser totalmente purificadas e prontas para isso. Quando nós falamos que nós somos barro e não queremos ser de ferro ou de bronze, é porque é necessário amassar, quebrar e fazer de novo, não é isso? E porque muitas das vezes queixamos mais e adoramos menos, nos entristecemos mais do que se alegramos, desistimos mais do nosso sonho do que realmente lutamos por ele. Josué deve ter falado para Deus assim, não, eu não consigo, não dá, não, eu não vou. Aí Deus ainda fala assim para ele, fala assim, tá, se eu fui com Moisés, você viu tudo que eu fiz com ele, você presenciou, você acha que eu vou te largar algum minuto? Você acha que Deus te largou por algum minuto? Você está se sentindo sozinha por algum momento? Então você está enganada. Porque aquele momento que você está se sentindo assim é porque Jesus carrega no colo. Você não percebe, mas Ele está te carregando no colo. Você não está vendo nada, mas Deus está trabalhando. Você não está sentindo nada, mas Deus está fazendo. As promessas que Ele fez quando você nasceu, elas vão se cumprir em todos os tempos. Você querendo ou não, Ele vai fazer. O povo obediente ou não obediente, Deus cumpriu o que ia fazer com ele. Tiveram que pagar pelo preço, porque isso é normal. Como que a gente vai ganhar algo se a gente não lutar por algo? Porque tudo que é fácil, você não dá valor. Tudo que é conquistado com bastante sacrifício ou com desejo, você consegue passar isso para muitas pessoas adiante, verdadeiramente algo sólido. Não só deu por dar. A preparação que o Senhor dá para nós nessa manhã é, filha, eu nunca te deixei, eu nunca vou te deixar. Filha, a promessa que eu fiz na sua vida, eu vou cumprir. Querendo ou você não querendo, eu vou fazer. Doendo ou não doendo, faz parte do compromisso que eu tenho na sua vida. E da mesma forma que aquele povo glorificou depois de tudo que passou, você também irá glorificar. Quando ele foi passar, Jesus ainda deu a orientação, mostrando para Josué o que ele ia receber. Ó, tá vendo? Quando você pisar, tudo que você olhar, até onde você for, tudo isso eu vou te dar. Talvez você não enxergue o que está à frente dos seus olhos, porque o problema está ali, ó, todo o tempo. Está todo o tempo aquela situação de desânimo, toda aquela tristeza, todo aquele sentimento dizendo que eu não vou, que não é para mim. Você está tão focado, às vezes, no que está adiante, que não está conseguindo enxergar o que está acima, o que está mais para frente. A palavra de Deus falou também para não olhar para a direita, para a esquerda. A palavra de Deus fala, filha, segue somente o que eu deixo. Não se preocupe, não fique preocupada com nada, apenas seja obediente. Você sendo obediente, eu vou fazer o que eu tenho que fazer.
resolver. Agora, se você não me ouvir, vai demorar um pouquinho mais. Só isso. Só isso. E não adianta você chorar. Porque eu, como pai, eu preciso te corrigir. Porque o meu desejo como pai é ter você junto comigo, morando na morada do céu. Que o Senhor venha dar para você essa injeção de ânimo. Que o Senhor venha mostrar para você que aquele mar aberto, que foi aberto e que o povo passou, a partir do momento de hoje, a partir dessa palavra, você tem essa decisão de enfrentar aquilo que precisa ser enfrentado. Que você possa passar por cima daquilo que precisa ser passado. E quando você passar do outro lado, você vai dizer, eu consegui, porque o Senhor em nenhum momento me desabandonou. Em nenhum momento o Senhor me deixou. Acredito talvez que às vezes passar no meio de essas muralhas de água, imagine altas, comece a imaginar, é muita água, uma parede imensa, você passar talvez até dê um pouco de medo de olhar e falar, nossa, e se essa água fechar e eu morrer aqui afogada? Né? Às vezes dá essa sensação, às vezes você quer ir para frente e não vai, às vezes tem alguma coisa que você ir para cá e não está dando certo, mas Deus coloca pessoas boas ao nosso lado. Josué era uma pessoa boa que estava do lado de Moisés. Josué mal sabia o que tinha para ele quando, depois da morte de Moisés, Deus preparou ele, Deus estruturou ele. E você que está nos ouvindo e nós que estamos aqui, não estamos sozinhas. Não é só Deus, às vezes, que você fala assim, que não estou ouvindo, não estou sentindo, mas Deus prepara até irmãs, umas para outras, para ajudar. Deus prepara até uma pessoa onde você está para falar alguma coisa que você precisa ouvir. Agora, para chegar onde você quer, para ter exatamente o resultado que você necessita, você precisa ter atitude. Senão, não vai para frente. Se Josué não tivesse seguido totalmente todas as instruções que o Senhor falou, sem tirar e sem pôr, se ele não tivesse realmente acreditado que Deus é Deus na vida dele, as coisas não teriam acontecido. As coisas não acontecem na nossa vida porque às vezes nós mesmos impedimos que aconteça, impedimos de acontecer. E ainda culpamos Deus por isso, em vez de culpar nós mesmos e se lamentamos. Receba essa palavra de ânimo. Receba essa injeção de ânimo sobre a sua vida. Receba a ação de ter a atitude para fazer o que precisa ser feito. Lembrando que você não vai se preocupar com a direita e com a esquerda. Lembrando que você está sabendo hoje, mais do que nunca, que Deus nunca vai te abandonar. Ele nunca vai te deixar. E que agora está na hora de você marchar. Marche. Vai para frente, que lá na frente você vai receber a recompensa que Deus está preparando, já preparou, porque a medida é boa, a medida é certa, o nosso Deus não falha, e está na hora de você glorificar as maravilhas que Deus faz sobre a sua vida, está na hora de você dizer, eu não sirvo um Deus morto, eu não sirvo um Deus que está parado, eu não sirvo um Deus que está estacionado, está na hora de você dizer, por mais que eu não estou andando, eu acho que não está dando certo, o Senhor está caminhando e dizendo, está dando certo sim, vai continuar dando certo sim, porque a ordem foi dada e você hoje vai ter essa decisão para prosperar sobre você, sobre aquilo que você quer, sobre aquele desejo que você precisa, que você necessita, que você sonha. Receba a palavra em nome do Senhor Jesus. Deus seja louvado. Amém, irmãs. Amém. Glória a Deus. Vamos orar para agradecer em nome do Senhor Jesus? Amém, Jesus. Pai querido, aleluias. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória, 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 glória. Aleluia, Jesus. Pai querido, eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor, que o Senhor falou nos nossos corações, Pai.
Eu creio, Senhor, que você alcançou nessa manhã aquela alma que estava ali entristecida por alguma coisa, ó Pai, que ela achava que não era possível, que estava doendo, que estava entristecendo. Eu creio, Senhor, que a palavra que o Senhor trouxe e fez na vida de Josué, o Senhor está fazendo sobre as nossas vidas nessa manhã. Eu creio, Senhor, que as irmãs, ó Pai, irão testificar o Teu nome, porque, Pai, não importa, ó Pai, o que estamos passando, o que importa é que o Senhor vai abrir o mar vermelho e iremos passar e glorificar o Teu nome. Pai, não importa, ó Pai, que muitas das vezes, né, às vezes desacreditamos na Sua promessa, achamos que o Senhor parou e não pensou mais em nós, Pai, porque eu sei que o Senhor, ó Pai, está caprichando sobre a vida de cada uma, assim como o Senhor fez sobre a minha vida, estará fazendo e transbordando sobre a vida de cada irmã aqui presente, porque não foi à toa que no sábado passado testifiquei o Seu nome, e não é à toa que o Senhor nos colocou para estar diante do trabalho da Tua obra. Pai, eu quero glorificar o Teu nome, Senhor, e ainda, ó Pai, nessa oração, profetizar a vida dessas irmãs, que caia, ó Pai, sobre elas forças, ó Pai, sobrenatural, que caia sobre elas a fé, ó Pai, inabalável, que caia sobre elas, ó Pai, a atitude, ó Pai, e a alegria verdadeira venha cair sobre a vida de cada uma delas, e que elas venham compreender que o Senhor vive eternamente sobre os nossos dias de hoje. O Senhor nunca nos deixou. Pai, eu agradeço, ó Pai, por essa palavra de hoje, pelas irmãs que o Senhor trouxe até aqui, a Tua casa, porque o Senhor conhece, ó Pai, o coração de cada uma, às vezes as dificuldades, mas mesmo assim o Senhor conseguiu, ó Pai, conduzi-las até aqui. Pai, e também a todos os que estão nos ouvindo, ó Pai, nessa live, que a graça do Senhor venha estar junto com cada uma dessas pessoas, e que o Senhor venha cada dia mais alcançar, ó Pai, através das lives, aos corações necessitados, às vidas que ali, ó Pai, estão pedindo por socorro. Eu agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Bendito és o Teu santo nome, Pai. Eu louvo porque o Senhor é lindo e tremendo neste lugar. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Deus seja louvado. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Amém. Amém. A irmã Mara está me dando um toque ali. Amém, irmã Mara. Para todas que, né, já